Bem-vindos ao primeiro videocrítica do projeto Cria Promove. É um conceito diferenciado, inovador, e exatamente, já tínhamos posto lá no portal que em brevemente faríamos o primeiro e calhou agora com este. E o videocrítica, este conceito, é em 3, 4, 5, no máximo 10 minutos, podermos falar um pouquinho de uma obra acabada de sair, recente ou não, pode não ser, e de um autor que, por razões várias, nos entusiasmamos com a obra dele, ou que nos conhecemos, ou que eventualmente possa ter sido pedido. Enfim, se é o seu caso, se acha que pretende, ou quer, ou deseja, ou que um videocrítica pode ajudar, e com certeza pensamos isso, que ajudará na divulgação de um projeto, contacte-nos, estaremos cá para isso também. Posso não ser só eu a fazer a crítica, pode ser qualquer outro elemento convidado, ou do projeto Cria Promove. Mas desta vez sou eu, até porque ontem, eu estou a gravar isto no dia 25, no dia de início da Feira do Livro de Lisboa, e ontem tive o prazer, a honra e o privilégio de ter estado na minha faculdade, na Faculdade de Letras de Lisboa, portanto na biblioteca mais precisamente, num encontro muito interessante, numa sessão de apresentação da obra e do autor de que vos vou ou que estou a falar hoje. Eu vou-vos mostrar a capa, é este livro. Portanto, este romance foi apresentado em outubro do ano passado em Paris. O autor Manuel do Nascimento vive lá, é imigrante há mais de 40 anos lá. É um homem apaixonado por história, é um homem que gosta de reparar e não apenas ver, já falarei disso. Ontem, precisamente, ainda estou fresquinho com o que disse na sessão de apresentação, portanto fui convidado para fazer a apresentação deste livro, e lá na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa sessão muito concorrida e muito interessante, foi feita então a apresentação deste romance, uma quinta-feira às 16 horas, e mesmo assim teve muita gente e foi muito interessante. Então eu quero tecer aqui algumas considerações, o videocrítica é isso mesmo, sobre este belíssimo romance que se chama Nem Tudo Acontece por Acaso, do romancista, do também romancista Manuel do Nascimento. Por acaso ele já integrou com outro género literário, com uma crónica, salvo erro, uma das coletâneas, o segundo volume, salvo erro, da Eclética, da Antologia Eclética. Este senhor nasceu, este autor, este escritor, este romancista, está radicado, como ele diz aqui na contracapa do livro, em Paris desde 1970. Desde jovem, um apaixonado, como disse, pela história, fez com que em terras gaulesas começasse a escrever vários livros em português e francês, de modo a promover a história de Portugal. Ele é profissionalmente um fotógrafo, portanto é fotógrafo de profissão, e eu começaria por dizer isto. Portanto, o livro, curiosamente, eu estou a fazer este vídeo no dia do início da Feira do Livro, e este livro, o primeiro capítulo deste romance, começa exatamente a história, a narrativa, a trama, começa na Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, de um ano qualquer, que agora não vou precisar, e que o livro também não refere, mas, e também é curioso, porque é um romance interessante, conta uma belíssima história que nos agarra, nos prende do princípio até ao fim, mas independentemente disso, podemos dizer que isto é 3 ou 4 em 1. E porquê é que eu digo isto? Porque é também um livro de viagens, é também um livro de memórias, é também um livro de crónicas. Pode-se ler em qualquer um destes registros ou géneros literários, sendo um romance assumido, e é de facto um romance, enquanto género literário assumido, mas também tem este cunho, é um livro de memórias e é também um livro de história, porque reparem, ele fala, e é também um roteiro turístico, se quiserem, como eu disse lá no lançamento ontem. Porque é assim, nós passamos pela cidade de Lisboa, que é imensa, maravilhosa, querida, desejável, é uma musa inspiradora, enfim, tudo isso que os poetas e os nossos cantautores cantam, e ainda bem. E de facto, o que é que faz o Manuel do Nascimento? Vai polvilhando ao longo do seu romance, ao longo da narrativa, passa por uma rua, fala-nos dos bares típicos, fala-nos das marchas populares, fala-nos, esclarece-nos e conta-nos a história fundamentada, credível, dos lugares, dos ex-libris da cidade de Lisboa. Tem essa particularidade. Portanto, nós não estamos só apenas a ler um romance e a acompanhar uma história, não é? Mas estamos também a aprender história.
a história da cidade de Lisboa, a história de Portugal. E também, e também estamos a aprender, porque, digamos, a base narrativa deste romance é fundamentalmente a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele fala-nos, começa por nos falar, eu vou só desvendar um bocadinho, não é? Porque não quero tirar a surpresa da leitura deste belíssimo romance. Ele vem numa viagem, ele autor / narrador, a Lisboa, e casualmente ou não é? Por isso é que o livro se chama Nem Tudo Acontece Por Acaso, numa esplanada típica de Lisboa, encontra um mendigo, não é? Que lhe pede dinheiro para um café ou para um bolo, e depois as conversas são como as cerejas, como se costuma dizer. Ele descobre que aquela pessoa é filha de um grande homem da Primeira Guerra Mundial, o alferes Raimundo Marques, que, enfim, e todas as peripécias que depois acontecem à volta disso. Também é um romance de amor, né? Depois ele descobre na conversa, depois isto mete uma loira também na esplanada, em conversas, não vos quero desvendar muito. Portanto, tem esse lado romanesco da trama, de uma boa história que é contada, que depois o próprio título remete, ou melhor, a história remete para o título e vice-versa, porque é que nem tudo acontece por acaso. Portanto, a ideia da predestinação, será que não está tudo mais ou menos determinado, previsto por uma entidade superior, um Deus, uma divindade, seja quem for. Daí eu dizer que isto é também um livro de filosofia, de teologia, se quiserem. É um livro de história, obviamente que sim, é um roteiro turístico, é um livro antropológico, sociológico, portanto abarca, especula, reflete, tenta compreender várias dimensões da vida do ser humano, mas é também fundamentalmente um livro que, e eu gostava de fechar com esta reflexão com este ponto, e que também falei lá na apresentação do livro, que acho que, pelo menos pelas expressões curiosas que eu tive a oportunidade de verificar e de partilhar, me pareceu ser uma linha de força, uma descodificação desta narrativa que muita gente que já conhecia o livro, ou alguns deles, sobretudo os amigos que já tinham o livro ou já tinham lido, que não detectaram de imediato, mas que para mim faz todo o sentido, e foi provavelmente, confesso-vos agora, honestamente, e partilho isso com quem está a ver e a ouvir, que foi o que mais me tocou neste livro. Reparem, eu diria, como também disse lá na apresentação, que este livro é um livro cinematográfico. O que é que eu quero dizer com isto? É um pouco, fiz este paralelo com o grande Cesário Verde. Portanto, quando nós falamos de Cesário Verde, o que é que nós pensamos? É o autor, o poeta, o escritor do Postal Ilustrado. Ele escreve poesia da boa, excelente, há Cesário Verde, não é? O livro de Cesário Verde, um marco da cultura, da literatura e da poesia portuguesa, claro, com as devidas distâncias, estamos a falar de épocas e de homens completamente diferentes, mas também o Manuel do Nascimento, com este romance, ele é como que é como estar a mandar quase todos os dias um postal ilustrado da cidade, da sua querida e amada cidade de Lisboa, em que ele não apenas vê, isto pode parecer um lugar comum, mas eu quero deixar isto bem vincado, porque é de facto uma característica para mim, enquanto leitor, interessante deste livro. Ele foca-se muito nos pormenores, nos detalhes. Costuma-se dizer que Deus e o diabo estão nos detalhes, e por alguma razão assim é. Portanto, e porquê é que eu digo isto? Ele, o Manuel do Nascimento, o romancista, o autor, é fotógrafo de profissão. Portanto, é um homem habituado a observar, é um homem habituado a reparar mais do que ver. Um bom fotógrafo, um bom cineasta, um bom produtor de cinema, um tipo que gosta de fazer vídeos, seja o que for, tem que saber reparar, tem que saber olhar. Não é o ver comum, o ver corriqueiro que toda a gente vê. E o facto é que nós, enfim, todos nós, onde eu me incluo, passamos pela beleza das coisas, seja na cidade de Lisboa, seja em qualquer cidade, em qualquer lugar, e estamos tão amarfanhados, desculpem o termo, da vida, estamos tão maquinizados, estamos tão agarrados aos compromissos, ao ramo-ramo, à rotina da vida, que nos esquecemos muitas vezes de reparar, não ver, porque isso, felizmente todos conseguimos, ou quase todos, mas esquecemos de reparar nas coisas belas e boas da vida, e sobretudo na beleza. Esquecemos que há um céu magnífico azul, que há estrelas no céu, que há uma flor, um lugar, uma paisagem, uma estátua, enfim, qualquer coisa
que vemos quase todos os dias e passamos lá muita vez e não reparamos de facto na beleza das coisas. E este livro, com estes detalhes às vezes pormenorizados que ele faz, enfim, intencionalmente, deliberadamente, obriga-nos, do bom sentido no termo, a reparar e a apreciar e a fruir a beleza da vida, a beleza do mundo, neste caso particular, a beleza da grande cidade de Lisboa, pois 90%, diria assim, da trama, da narrativa deste grande romance, nem tudo acontece por acaso, passa-se em Lisboa, uma parte depois vai dar um salto até França, até Paris e volta novamente a Lisboa, portanto anda cá e lá. É um romance que eu aconselho vivamente, é um romance publicado pelas edições Colibri em outubro passado, não foi assim há muitos meses. Foi lançado no Consulado de Portugal em Paris nesse mês de outubro. Eu, por acaso, infelizmente não pude estar nesse evento. Tive o prazer de ontem apresentá-lo na Biblioteca da Faculdade de Letras de Lisboa, como já disse. O autor vai estar dia 13 de junho na Feira do Livro, portanto, no último dia da Feira do Livro, para uma sessão de autógrafos. Portanto, apareçam por lá, será por volta das 16 horas, salvo erro. É um romance intemporal para todas as épocas, vale a pena lê-lo agora e no futuro, seja o futuro mais próximo ou mais longínquo. É um livro de emoções, aliás, ele diz mesmo, eu tenho aqui numa entrevista que ele deu ao Luz ao Jornal, que é um jornal para o mundo da imigração, editado em Paris também, em França, ele lá destacaria uma frase quando ele diz: aqui deixo conhecimento, sentimentos, emoções e saudade. Como eu disse também no evento, se eu tiver que encontrar apenas uma palavra para definir este livro, este romance, não é? É a palavra saudade. E também gostaria de destacar que é uma demanda, é uma odisseia pelas emoções, pelos sentimentos, fala-nos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, fala-nos nos nossos desejos, diz-nos muito também sobre as ideologias, ou diz-nos alguma coisa sobre a questão das ideologias e da política, e convida-nos, de alguma maneira, não de uma forma muito explícita, a tirar partido do melhor da vida. Como eu há pouco disse, obriga-nos a reparar na beleza deste mundo. Portanto, para terminar, de Manuel do Nascimento, um romance interessantíssimo. Nem tudo acontece por acaso, uma edição das edições Colibri com o apoio do Cria Promove, que eu recomendo vivamente. Foi este, então, o primeiro Videocrítica. Espero que aquilo que eu disse vos seja proveitoso neste sentido e apenas neste sentido, que vos possa motivar para a leitura. Como eu disse também no evento ontem, e roubando uma frase ao grande Eduardo Lourenço, a obra vale por si mesma. Portanto, mesmo que eu faça uma crítica, seja um bom ou mau ou razoável crítico literário, esqueçam lá isso e partam para a leitura e para a fruição deste livro, porque a vossa alma, a vossa mente, a vossa compreensão agradece. Obrigado por me terem visto e ouvido neste Videocrítica e até ao próximo. Sejam felizes.